Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Hoje nossa aula de português. A tia hoje vai trabalhar no livro 2, as páginas 64, 65, 66, o número 5, 68, 69 e 70. Hoje a tia vai dar um conteúdo novo, que na verdade nós vamos relembrar, e vamos ampliar o nosso conhecimento sobre o verbo e os tempos verbais. Mas antes, a tia vai relembrar, né, o que em algumas aulas de português a tia reforça com vocês. Na língua portuguesa, todas as palavras, que existem, elas fazem parte, elas são classificadas de acordo com a sua classe gramatical ou classe de palavras. O verbo é uma das classificações gramaticais da língua portuguesa. Então, ou seja, são muitas palavras que se classificam como verbo. O conteúdo do verbo, ele é um pouquinho maior. Esse ano nós vamos estudar, o conceito do verbo e os tempos verbais, que é a nossa aula de hoje. Vamos iniciar. Leia o texto abaixo. Os ratos todos me temem, as gatinhas todas me amam. Os vizinhos, com sono, reclamam dos barulhos que faço no muro. De noite, eu brigo no escuro, sou muito valente de fato. Por isso, todos suspiram. Tão lindo, tão ágil, que gato. A tia tirou uma parte do trecho de um livro que se chama Amigos do Peito. Todas essas palavras que estão na cor vermelha, na história anterior, são verbos. Então, ou seja, todas as palavras que a tia acabou de ler e que a tia destacou de vermelho, elas são classificadas como verbos. Utilizamos inúmeros verbos no nosso dia a dia. Vamos relembrar. Mas o que é verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, fenômeno da natureza ou estado. Aí a tia colocou aqui mais alguns exemplos nas frases. Chovia muito lá no sítio do vovô. Tia destacou a palavra chovia porque ela é o verbo da frase. Os meninos corriam para lá e para cá. Corriam é a palavra destacada, também é verbo. Eles estavam molhados e aflitos. A palavra estavam também é um verbo. Agora nós vamos notar como que é a indicação desse verbo. A palavra chovia, que é da primeira frase, ela está indicando o quê? Um fenômeno da natureza. Então, é um verbo que indica um fenômeno da natureza. A palavra corriam indica uma ação dos meninos, ou seja, um movimento. Isto é o que eles estavam fazendo. Então, a palavra corriam é um verbo que está indicando uma ação. A palavra estavam indica como os meninos se sentiam, ou seja, o estado que eles estavam. Então, a palavra estavam é um verbo que indica estado. Aí agora nós vamos aprender que o verbo varia em pessoa, número, tempo e modo. Lembra que a tia falou que o conteúdo do verbo ele é um pouquinho maior? Nesse exato momento, nós não vamos aprender tudo sobre verbo. Hoje, a tia, conforme a tia falou, a tia vai explicar o conceito do verbo, que a tia já falou, e nós vamos aprender sobre o tempo verbal, tá? Logo abaixo, a tia reforçou as formas nominais do verbo. As formas nominal do verbo são 3, que no caso é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Mas hoje nós vamos relembrar o infinitivo. A forma nominal gerúndio e particípio nós vamos aprender no 5º ano.
Vamos lá, vamos relembrar o que são os verbos no infinitivo. Na verdade, nós já estudamos esse conteúdo no terceiro ano. Nós vamos relembrar. A forma como os verbos aparecem nos textos e no dicionário é diferente. Nos textos, os verbos podem aparecer de acordo com quem e quando se faz uma ação. Porém, nos dicionários, os verbos estão na forma do infinitivo, ou seja, não relacionados a nenhuma pessoa, tempo ou contexto. Aí a tia mais aqui na frente, a tia vai explicar melhor. Exemplo, João andou na floresta. A tia destacou a palavra andou. O andou é um verbo e ele está indicando uma ação. Se nós formos procurar essa palavra no dicionário, a palavra andou, nós não vamos encontrá-la. Por quê? Porque a palavra andou, ela está conjugada, né? É um verbo que está conjugado. Todos os verbos, quando eles estão no dicionário, eles não estão conjugados, ou seja, eles estão na forma do infinitivo. Aí a tia colocou aqui para reforçar. Será que a palavra andou está escrita no dicionário? A palavra que vamos encontrar no dicionário é andar. Quando um verbo é apresentado no infinitivo, ele não está conjugado, tá? E o verbo no infinitivo, ele vai sempre terminar com ar, ou ir, que são as três terminações, as três conjugações do verbo no infinitivo. Aí vamos recordar o que é conjugar um verbo. Conjugar um verbo é flexioná-lo, ou seja, fazer variar em número, pessoa e modo, e tempo. Aí as conjugações são três. Tem a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Todos os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Exemplos: os verbos amar, cantar e falar. Se nós formos observar, o final de cada palavra termina com ar. Então, quando o verbo, ele estiver no infinitivo e ele terminar com ar, ele vai pertencer à primeira conjugação. Agora vamos para a segunda conjugação. Todos os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação. Exemplo: bater, correr e beber. A mesma observação. Qual o final da palavra? Está sendo com er. Então, todos esses verbos que estão terminados com er, eles pertencem à segunda conjugação. Agora vamos para a terceira conjugação. Todos os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Exemplos: o verbo partir, servir e sorrir, tá? Agora nós vamos falar sobre os tempos verbais. O que é o tempo verbal? O tempo verbal, que é o tempo que indica o movimento em que a ação ou fato expresso pelo verbo acontece ou acontecerá. São três os tempos do verbo: presente, pretérito e futuro. Ali no pretérito, nós também podemos usar a palavra passado. Está correto, tanto pretérito como passado. Vamos relembrar o que é o tempo presente. No presente, o fato ocorre no momento que se fala, ou seja, uma ação atual, é o que está acontecendo. Aí a tia colocou como exemplo: Luciene corre no parque. Então, nós usamos o verbo corre porque ele está no presente, algo que está acontecendo neste momento, uma ação atual. Pretérito ou passado.
O verbo está no pretérito ou passado quando indica uma ação ou um fato que já aconteceu. Exemplo: Carla almoçou na escola. Então, quando a tia colocou aquele verbo ali, almoçou, ele é um verbo que está no tempo passado. Por quê? Foi uma ação que já aconteceu. Agora vamos relembrar o tempo verbal futuro. O verbo está no futuro quando indica um fato que vai acontecer. Exemplo: Lucas arremessará a bola. Então, a palavra, o verbo arremessará, está no tempo futuro. Por quê? É uma ação que ainda vai acontecer. Então, para hoje, no livro 2, as páginas 64 são exercícios sobre verbos. 65 é leitura. Na página 66, a gente vai passar apenas o número 5, porque logo abaixo são exercícios que nós já tínhamos feito sobre os encontros vocálicos. Na página 68 é leitura, 69 só o número 3, e a página 70 são exercícios sobre o verbo, e no finalzinho tem um exercício de encontro vocálico que nós vamos revisar, tá? Então, a gente já passou hoje uma quantidade um pouquinho maior de páginas, porém, os números não são muito grandes, tá? Lembrando, caso algum aluno não tenha compreendido alguma parte da explicação da tia ou em relação às atividades propostas de hoje, envie uma mensagem. A tia deseja uma boa semana de estudos, continuem se cuidando e até o nosso próximo encontro. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.